silvestres, reportagens internacionais, dicas veterinárias e mais, muito mais. Programa Animal. Um programa realmente animal. Olá, sou Fabiana Fonseca e este é o programa Animal Emocionante. Teremos cenas fortes com uma jararacuçu, que é uma serpente super venenosa. Também faremos um turismo animal na cidade de Praga. E depois vamos a Innsbruck conhecer o castor. Fique conosco, o programa Animal começa agora. Hoje passeamos pelo Zoo de Innsbruck, na Áustria, e vamos conhecer o castor, que é um gênero de roedores semiaquáticos da família Castoriaceae. Nativo da América do Norte e da Europa, sendo o único gênero ainda existente desta família, com duas espécies remanescentes, o Fiber, que é o castor europeu, e o Canadensis, que é o castor americano. Estes animais são conhecidos por sua habilidade natural para construir diques em rios e riachos, que são os seus lares, criando tocas que assim viram represas que bloqueiam a corrente da água. Para a edificação destas estruturas, utilizam principalmente troncos de árvores que derrubam com seus poderosos dentes incisivos. Desde centenas de anos, os castores fazem parte da cultura popular e, em alguns casos, tiveram uma grande influência no desenvolvimento das sociedades humanas. Um exemplo disso é a sua importância na colonização europeia da América, pois a busca por suas peles foi um dos fatores que impulsionaram a exploração e o posterior desenvolvimento econômico da América do Norte. Isto devido ao valor comercial de suas peles e de outros produtos obtidos deles, como o castório, que é um óleo. O castor também é um elemento muito representativo na cultura do Canadá, em tal grau que o animal é símbolo nacional deste país. Portanto, a influência dos castores não se limita ao setor econômico e comercial. Também abarca campos variados como a literatura, religião e desporto, sendo vistos muitas vezes como mascote em literaturas e desenhos infantis. Os castores são principalmente noturnos. São só vistos ocasionalmente durante o dia. Normalmente, eles só despertam ao entardecer. Variam de 80 a 120 centímetros, sendo que sua cauda vai de 20 a 30 centímetros. Seu peso varia de 20 a 30 quilos e a fêmea está sexualmente madura com 2 anos e meio. A gestação dura cerca de 100 dias para a espécie eurasiana e cerca de 130 dias para a americana, tendo uma cria por ano com até 5 filhotes. Os castores se alimentam das cascas e folhas de árvores que crescem nas margens dos lagos e rios. E em cativeiro, comem inhame, alface, cenoura e outras frutas. Tem o corpo maciço, robusto e é mais desenvolvido na região posterior. Seu focinho é curto e arredondado, com orelhas reduzidas, que ficam quase interinamente escondidas no meio da pelagem. A cauda é arredondada na base e cinzenta, onde se insere no corpo e achata-se de forma que vire uma raquete ou uma espátula. É coberta de escamas, que lhe serve de leme para nadar e que, de forma peculiar, constitui o seu mais característico traço morfológico. Tem visão deficiente, mas o olfato e a audição são muito desenvolvidos. São excelentes nadadores, podem ficar submersos até 15 minutos. I'm the Beaver, Walter, and I'm here to save your damn life. The funniest most among. Have a look at this. A beaver? It's the future. Mr. Beaver woodchopper kits selling out in droves. I've been very patient, but I want you, not him. This man is a dead end. He's gone. Na sequência, jararacuçu. Programa Animal. Nova temporada volta já.
Apoio Canil. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Hoje falaremos sobre uma das serpentes mais temidas no Brasil. É a jararaca. Existem várias espécies de jararaca. Só aqui no Brasil, 20 são conhecidas. Não são cobras muito grandes. Atingem geralmente 1,20 m, mas o seu veneno é altamente letal para animais e seres humanos. Após inúmeras pesquisas, descobriu-se que no veneno das jararacas existe uma substância eficaz para o tratamento de hipertensão. Esta substância é a base de uma medicação muito usada pelos hipertensos. A jararaca possui o corpo marrom com manchas triangulares escuras, faixa horizontal preta atrás do olho e região ao redor da boca com escamas de cor ocre uniforme. Os desenhos e a cor desta cobra proporcionam a ela uma excelente camuflagem. Quando adulta, possui um colorido mais variado, indo do marrom claro ao cinza, com desenhos dorsais claros em forma de V, invertidos e abertos. A espécie é responsável por grande parte dos acidentes ofídicos registrados em toda a sua área de ocorrência. Também é conhecida pelos nomes de jararaca do campo, jararaca do cerrado, jararaca dormideira, jararaca preguiçosa e jararaca verdadeira. É encontrada com mais frequência nos terrenos agrícolas, embora sejam também encontradas na zona urbana, onde encontram alimento com bastante facilidade. Em geral, se alimentam de pequenos roedores. Tem como habitat natural a América do Sul, sendo encontrada principalmente no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o sul da Bahia e leste do Mato Grosso. Mas também é encontrada na Venezuela e ao norte da Argentina. A jararaca é uma cobra muito brava e vive em campos, bosques e, sobretudo, em campos cultivados, onde existe grande número de roedores que constituem a base da sua alimentação. Possuem dentição do tipo solenóglifa, ou seja, os dentes inoculadores de veneno completamente caniculados, como agulhas de injeção. Quando a serpente está de boca fechada, os dentes inoculadores, que são longos, ficam curvados para trás. Assim que ela abre a boca para desferir o bote, os dentes inoculadores sofrem uma rotação e são projetados para frente. Estas serpentes possuem fosseta loreal, que consiste em 2 orifícios situados entre a narina e o olho, um de cada lado da cabeça, que funciona como termorreceptor, percebendo a presença de calor e permitindo que a serpente possa caçar no escuro as suas presas, que são chamadas de homeotérmicas, de corpo quente, como aves e mamíferos. As jararacas são animais ovovivíparos. Isto significa que o embrião se desenvolve completamente dentro do ovo, mas este ovo fica situado no oviduto da fêmea,
ou seja, o ovo é chocado dentro da fêmea. Portanto, as crias desta espécie já nascem completamente desenvolvidas e prontas para caçar ao fim de algumas horas, fazendo uso de sua cauda de cor amarelada clara para chamar a atenção das suas presas em potencial, que são normalmente pequenos sapos e rãs. Normalmente e por ninhada, nascem cerca de 18 pequenas serpentes, sempre no início da estação das chuvas. O Programa Animal volta daqui a pouquinho. Programa Animal, nova temporada volta já. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. E sobre o seu veneno. A jararaca, como falamos, é responsável por quase 90% dos acidentes com cobras em humanos. Os sintomas de envenenamento são dor, inchaço muito evidente, manchas arroxeadas na pele e sangramento no local. Pode aparecer também sangue na urina. E as principais complicações depois de uma picada são ocorrer gangrena, bolhas ou abscessos no local da picada e também insuficiência renal aguda. Esta ação necrosante é chamada de proteolítica, que decorre da ação citotóxica direta nos tecidos por frações proteolíticas do veneno. E esta ação caracteriza-se pela destruição das proteínas do organismo. Provoca no local da mordida intensa reação que se reconhece pela dor, edema firme, esquimose, rubor e bolhas, hemorrágicas ou não. As enzimas proteolíticas podem, pela agressão às proteínas, induzir a liberação de substâncias vasoativas, tais como a bradicina e a histamina,
Substâncias estas que nos envenenamentos graves levam ao choque. Mas o programa Animal chama a atenção para o fato de que o veneno extraído de uma serpente pode salvar a vida de muitas pessoas. Portanto, o ideal é chamar o Corpo de Bombeiros ou agentes especializados na captura destas serpentes para que sejam encaminhadas aos institutos que fazem a extração deste veneno para encaminhamento à indústria farmacêutica para a confecção de remédios que salvam vidas. Voltamos daqui a pouquinho passeando por Praga, na República Tcheca. Programa Animal. Nova temporada volta já. Apoio Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. O programa Animal nos leva a fazer um grande e longo passeio pela cidade de Praga. Praga é a capital e a maior cidade da República Tcheca, situada às margens do rio Vltava. Praga é conhecida como a cidade das 100 cúpulas há vários séculos. Atualmente, são mais de 500 torres e miradouros na cidade. Praga é um dos mais belos e antigos centros urbanos da Europa, formada pelo extenso patrimônio arquitetônico e rica vida cultural. Importante também como núcleo de transportes e comunicações, é o principal centro econômico e industrial da República Tcheca. Está situada na Boêmia Central e localiza-se sobre colinas em ambas margens do rio Vltava, antes da sua confluência com o rio Elba. O curso sinuoso do rio através da cidade, cheia de belas e antigas pontes, contrasta com a presença imponente do grande castelo de Praga, em Hradčany, que domina a capital na margem esquerda oriental do Vltava. Praga tem quase 500 km² de território e uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas. Durante milhares de anos, as praças de Praga foram passagem obrigatória nas rotas comerciais que atravessavam a Europa de norte a sul. Existem provas de povoações agrícolas celtas entre os anos 5000 a 2700 a.C. Mas o primeiro assentamento permanente, segundo a lenda, só aconteceu no século IX, pelos reis boêmios Libus e Przemysl. A expansão econômica se refletiu na topografia da cidade. Após a construção da primeira ponte de pedra sobre o rio, em 1170, Praga ampliou seu perímetro com a cidade antiga. E em 1257, cresceu mais ainda. Junto às muralhas do castelo de Hradčany, a cidade pequena, exclusivamente povoada por colonos e comerciantes alemães. Em 1348, foi fundada a primeira universidade e também a Cidade Nova.
Em 1357, temos a construção da Ponte de Carlos. No século XV, temos a insurreição hussita, fruto da rivalidade entre as populações tcheca e alemã, que culminou com a primeira defenestração de Praga, em que os dirigentes da cidade foram atirados pelas janelas da sede do governo pelo povo enfurecido. Mais tarde aconteceu a segunda defenestração de Praga, em 1618. Em 1620, eclodiu a Guerra dos 30 Anos, durante a qual Praga foi ocupada por saxões e suecos e gerou o declínio econômico da cidade, cuja recuperação só aconteceria no século XVIII. E continuando com um pouco de história, em 1848 houve a vitória do nacionalismo tcheco contra a dominação austríaca. Em 1918, Praga tornou-se a capital da nova e independente República da Tchecoslováquia. Mas os pactos de Munique de 1938 cederam a cidade e o país à Alemanha nazista até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Tchecoslováquia passou a ser da União Soviética. Em 1968, aconteceu a Primavera de Praga, que resultou na invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. Em 1992, Praga ressurge, deixando de ser a capital da Tchecoslováquia e passou a ser a capital da República Tcheca, saindo das mãos do comunismo. Praga hoje é o centro industrial, comercial e cultural do país. Sua indústria é vasta e produz produtos químicos, metalmecânica, artigos elétricos, alimentares, têxteis, farmacêuticos, bebidas alcoólicas, objetos de vidro, além de cosméticos naturais. Sua indústria cinematográfica também é significativa. São famosos também seus cristais e sua cerveja. O programa Animal continua este passeio por uma das mais belas cidades da Europa na próxima semana. Na sequência, voltamos a Praga. Programa Animal. Nova temporada volta já. Apoio Canil Solar Wonder. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia.
Continuamos fazendo o nosso turismo animal pela cidade de Praga, agora renovada após a queda do regime comunista, onde se tornou um importante centro turístico europeu. Praga é famosa por ser um importante centro cultural europeu, com nomes como os compositores Antonín Dvořák, Bedřich Smetana e os escritores Franz Kafka, Rainer Maria Rilke e Jaroslav Hasek. Aqui é o centro editorial do país e possui diversas instituições de ensino superior. A mais famosa é a Universidade de Karlos, fundada no século XIV, sendo também a mais antiga da Europa Central. Além da Universidade Técnica de Praga, fundada no século XVIII. Praga também possui escolas de economia, artes, música, cinema e dança. Na capital, existe um grande número de bibliotecas e teatros, e isto lhe rendeu o título de Cidade Europeia de Cultura do ano 2000. Destacam-se aqui o Museu Nacional de 1818 e os museus Técnico Judaico Etnográfico e de Literatura. Praga tem a maior coleção de itens judaicos da Europa. Também possui um dos mais belos e conservados patrimônios arquitetônicos da Europa. Isso se deve ao fato dela ter sofrido relativamente poucos danos durante as duas guerras mundiais. Monumentos, igrejas, ruas estreitas e prédios históricos contrastam com as modernas edificações da cidade. Uma das construções mais importantes é o castelo na colina de Hradčany, que atualmente serve como residência presidencial e onde antigamente viviam os reis da Boêmia. Ao lado do castelo, ergue-se a grande catedral gótica de São Vito e o belvedere em estilo renascentista. É conhecido também como Praga de Ouro, pois o rei Carlos IV mandou revestir suas torres em ouro. 3 grandes estações ferroviárias, o Aeroporto Internacional de Ruzyně e uma grande rede de transportes públicos fazem de Praga um destacado centro de comunicações na Europa. Numerosos monumentos integram a paisagem urbana da capital, composta de lindas ruelas de traçado irregular que contrastam com os novos bairros residenciais de arquitetura moderna. As partes históricas da cidade são preservadas como monumentos nacionais, além de figurarem na lista do Patrimônio Cultural Mundial da Unesco desde 1992. O passeio em Praga vale a pena no bairro pequeno, na cidade velha, na cidade nova ou um simples passeio de barco pelo rio Vrazla. Mas vale a pena curtir a cidade do amanhecer ao anoitecer. Už se čistý ven. Možná tím budeš otráven. O programa Animal de hoje encerra por aqui com a promessa de que semana que vem tem muito mais.